Boa tarde. Eu sou professor, então vou falar de novo, tá, gente? Boa tarde. Muito bem, mais um pouco eu peço para vocês levantarem, cumprimentarem quem está do lado, abraçar e tudo mais, né? Aproveitar que a SG é uma coisa boa, não é? Né? Aproveita que tem diretor, aproveita que tem gente aqui, que é o momento da gente tentar empurrar mais algum projeto nosso de ESG que demora às vezes para passar em alguns comitês. Mas é isso, eu sou o professor Fabrício Stocker, sou coordenador acadêmico na FGV do MBA em ESG e pós, mas eu sou vinculado à FGV EBAP, que é a Escola de Administração aqui do Rio de Janeiro, coordeno o curso de administração lá, e também estou no mestrado internacional na linha de sustentabilidade, tá? E o meu desafio aqui com vocês hoje ele é, de certa forma, tentar gerar alguns insights e algumas reflexões vindas do lado da academia, tá? Mas é óbvio que se eu colocar aqui qualquer tipo de paper, de journals falando sobre investimento em ESG, a relação entre composição, por exemplo, de diversidade em board e a performance no longo, curto prazo, ou qualquer uma outra variável, vocês que estão no mercado, vocês sabem muito bem que a gente não consegue, na prática, isolar tanto essas variáveis aqui e garantir para as pessoas que, se eu investir aqui 1 milhão em um projeto de recuperação de mata ciliar, eu vou ter, com certeza, um retorno financeiro do meu valor de mercado de X, né? Essa complexidade que nós temos hoje no mercado de ESG, ela é muito grande, assim como vários outros problemas sociais que nós temos e econômicos, ambientais aqui no Brasil. Como nós estamos em um público não tão diverso e, acredito eu, bem especializado na agenda, eu vou pular algumas etapas e algumas premissas que eu teria aqui nessa apresentação para trazer o ponto que eu acho principal aqui para vocês, que é nós olharmos melhor para essa discussão nossa aqui da agenda de ESG, vinculado sobre a importância de termos, de fato, um anuário de integridade. E quando eu falo um anuário aqui de integridade aqui da ESG, olhando muito mais para a relação de reputação das empresas e também performance, né? Como vocês podem ver, eu não sou assim um professor de cátedra tão antigo assim, né? Sou um professor um pouco mais jovem, mas toda a minha carreira, tanto profissional como acadêmica, apesar de eu ser da área de economia de formação, eu sempre fui para a área de administração. Então, mestrado, doutorado, pós-doutorado, a minha área de consultoria hoje junto com o GRI para sustentabilidade e reportes, ele tem uma discussão sobre a base econômica, mas ainda assim sobre a responsabilidade social corporativa e esses projetos que as empresas podem realizar e como que os stakeholders percebem isso sobre a empresa. E aqui nós estamos falando de um anuário de integridade que basicamente faz uma grande mineração via inteligência artificial e outros mecanismos para coletar tudo o que as empresas reportam e falam que fazem sobre ESG. E quando eu falo fazem, é muito fácil, e nós sabemos aqui que, pelo menos essas 100 empresas, e principalmente os top líderes aqui de segmentos, nós temos a plena convicção de que aquilo que ele diz é de fato o que ele faz, né? Muito diferente se a gente olha aí para outras empresas que, vez ou outra, não estão nesses rankings, ou que se utilizam apenas desse discurso e dessa narrativa de ESG para conseguir aí chamar a atenção de mercado, investidores, outros stakeholders e por aí vai, tá? E antes de eu iniciar, já tem até aqui alguns spoilers do nosso anuário. Tem um artigo meu no anuário que vocês vão poder ter acesso, que fala um pouquinho sobre como que a gente pode sair um pouquinho desse discurso e tentar ter uma conexão mais grande com essa coerência estratégica. Como que, de fato, eu consigo colocar ESG na minha pauta de decisões, no meu planejamento estratégico, de uma maneira que eu não fique apenas na falácia, apenas na disseminação de informações, mas eu coloco isso aqui, de fato, dentro da prática. E aí, de novo, Fabrício, vai chover no molhado porque todas as empresas que estão aqui já fazem isso. Sim, mas ainda assim a gente precisa estar com o discurso afiado de como a gente tem ainda uma necessidade de convencimento sobre a agenda ESG em um cenário que nós estamos hoje global e também nacional, tá? Antes, eu só queria fazer uma pergunta. Quem aqui, se fosse investir hoje em empresa, olharia muito mais para a percepção e reputação dessa empresa ou no valor de mercado? Levanta a mão para mim quem primeiro acha que é valor, percepção e reputação dessa empresa na hora de investir. Umas pessoas meio tímidas com a mãozinha. Gente, é sempre frio na FGV. Pode levantar bem alto aqui que não tem problema nenhum. Quem investiria primeiro em empresas aí olhando pelo valor de mercado? Olha, não vou contar vocês, mas vi que tem um monte de gente aqui que não quer investir, é isso? Basicamente, né? Muito arriscado nesse momento, tá? E aí agora eu vou fazer uma outra pergunta que não envolve dinheiro, que vocês ficam mais confortáveis. Se eu fosse direcionar vocês ou dar uma oportunidade de amanhã a sua empresa ser manchete no Brasil, qual seria a mensagem que você atrelaria à sua empresa?
Embrapa, qual será que seria a mensagem que você gostaria que estivesse vinculada 100% assim com Embrapa? Destaque em ESG em agronegócio, investimento para a seguridade alimentar no Brasil. Positivo, certo? Petrobras, o que teria que estar nessa manchete? Sem acidentes, empresa líder, inclusive na diversidade do board aqui, com vários exemplos para ser passado aqui para frente. Todos exemplos positivos. Agora, qual que seria o risco e o problema financeiro se você tivesse uma manchete negativa sobre a sua empresa? Aquela história, se fosse uma aula de graduação, a gente pegaria, sabe aquelas dinâmicas bem simples, assim, vou pegar um papel, vou amassar esse papel e depois vou mostrar o papel de novo. O papel liso, o papel amassado. A mesma empresa. Depois que você passa por um momento de ruptura, uma manchete, demora muito para você conseguir de novo uma reputação, né? Mas hoje eu não vou ficar falando só sobre reputação, mas sim sobre essa transição que nós temos hoje, porque as empresas já estão ficando muito boas nesse discurso e principalmente no disclosure dessas suas informações, né? Mas como que eu consigo, de fato, garantir e fazer com que o setor como um todo, ou o país como um todo, consiga transparecer melhor essas suas ações e também a sua política mesmo voltada aqui para a ESG? Quando a gente olha, e presta atenção um pouco nisso nos anuários, para quem tem aí o 2023, 24 e agora 25, vocês vão ver que sempre nas primeiras páginas, isso aqui é a dica de quem olha a matriz de materialidade, relatórios, você sempre vai lá quais são as temáticas mais evidentes nos relatórios ou nas empresas, né? Então, quem tem matriz de materialidade dentro do seu relatório sabe quais são os seus top priorities aqui de temas materiais ou de sustentabilidade. E aí, se vocês verem, até mesmo a forma com que a gente comunica vem mudando, e não vem mudando ao longo do tempo, não. Vem mudando de 23 para 24 para 25. Onde eu chamava de carbono, hoje eu chamo de descarbonização. Qual que é a diferença de eu falar com vocês ou dar uma aula, por exemplo, para meus alunos de MBA, sobre estratégias de mercado de carbono e estratégias de descarbonização? Eu estou falando da mesma coisa? É a mesma dimensão. Estamos dentro da mesma linha ainda material. Mas a lógica aqui por trás é totalmente diferente, tá? Quando eu falo lógica aqui por trás, vocês vão ver quando tiver acesso ao artigo, que eu falo de lógicas institucionais. Lá desde o Thorson, que já falava um pouquinho nisso, né? A lógica institucional de empresas que ainda olham muito para legitimidade. Lógica institucional de empresas que ainda olham muito mais para a sua performatividade, pelo desempenho, tá? E tudo isso aqui pode explicar um pouquinho até mesmo quais são as palavras que as empresas utilizam aqui na hora de divulgar quais são suas ações ou seus projetos de ESG. Estou mostrando isso aqui para o lado errado. Não vou me debruçar muito aqui sobre, né, o Fórum Econômico Mundial sempre reporta aí o seu relatório dos riscos, né, e faz uma grande avaliação aí de que tem proeminência de riscos ambientais, sociais, de governança aí para 2, 5, 10 anos, né? E nós vemos vindo aí muito, inclusive, no último report aqui de 2025, uma fala sobre por que nós estamos com esse declínio do otimismo, né? Por que era tão bom falar sobre ESG há 2, 3 anos atrás e hoje sempre tem alguém que vai querer te fazer 30 perguntas sobre se realmente é vantajoso investir nessa área? Tá? Por que hoje, com a sociedade de um jeito tão fragmentado que está, seja por questões políticas, sociais, religiosas, está cada vez mais difícil conseguir também colaboração? Olha que nós estamos aqui trabalhando não, né? Estamos aqui divulgando os destaques em ESG, e aí sempre vamos ter aí primeiro, segundo, terceiro, o ranking ele é de fato, né, de 1 a 100, mas isso não é uma corrida. ESG não é corrida. Não vai ter, se eu tiver apenas uma única empresa em primeiro lugar, qual que é a contribuição disso para o Brasil e para o mundo? Né? A ideia é que nós tenhamos isso aqui de forma colaborativa, mas é muito difícil no mundo da forma com que nós estamos hoje, principalmente quando lá no Fórum Econômico, destaca-se muito sobre essa discussão aqui de long term, de longo prazo. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou voltando de licença médica hoje, então minha garganta ainda está daquele jeito. Se alguém puder só deixar uma água para mim aqui do lado, senão daqui a pouco eu já vou dar uma falhadinha. Para quem quiser olhar aí o Fórum Econômico Mundial com todos os dados, tem muita coisa, mas a relação que eu fiz aqui direto nesse artigo que vocês vão ver é justamente isso. Como que olhar para essa percepção de riscos que nós temos nesses relatórios e nos nossos próprios processos, ele pode gerar uma incompreensão do nosso principal risco institucional. Se a sua empresa está fazendo um mapeamento de
processos, práticas e projetos para ESG, sem ter uma boa matriz de materialidade fundada numa percepção de stakeholders, no final você está tendo uma ferramenta que não tem aplicabilidade nenhuma. Você precisa saber exatamente qual que é a expectativa que seus fornecedores, acionistas, comunidade, funcionários têm sobre a sua empresa, qual que é a importância dele também, para de fato você conseguir ter um projeto que seja estruturado, que seja ganho tanto para a empresa quanto para todos esses atores, né? Como eu disse, os stakeholders são a base da nossa resiliência organizacional. Quem trabalha com comunicação e reputação sabe exatamente que você não consegue fazer nada sem o engajamento desses stakeholders, né? E, obviamente, aí para serem porta-voz aí da sua empresa, né? SG, eu sempre falo isso nas minhas aulas de pós, MBA, fico muito feliz, inclusive, de rever alunos aqui. SG não é um produto, é um processo, né? Aqui na FGV Projetos, inclusive, teve uma época, logo quando começou a dinâmica, aí de novo, depois da pandemia, da Covid, de empresas desesperadas por consultoria e chegava aqui, obviamente, né, proposta assim, Fabrício, ou não para mim, né, mas para a FGV, eu preciso muito de um checklist para eu me tornar SG. Existe esse checklist? Eu poderia falar, olha, eu tenho um documento aqui de standards do GRI, que são 908 páginas, se quiser eu te ajudo. Mas aquilo ali não vai te deixar ESG, não vai te transformar nisso, né? Se a gente olha para o Brasil, por exemplo... Obrigado. Nós temos a ABNT-PR 2030, que é uma evolução dentro do nosso cenário de regulação nacional, que fala sobre 14 temas materiais e dá indicativo de como você pode avaliar no nível de maturidade de 1 a 5. Bom, então quer dizer que eu tenho aqui um checklist que eu posso ir seguindo para cada um dos temas. Pode. Mas o nível 5, ele sempre vai ser em transformação. Nunca vai ser, cheguei nele e daqui está ótimo. Então, agora eu posso ter uma ISO SG, tá? SG é transformação, é um processo, não é um produto. Apesar de, em algumas avaliações, rankings, a gente tente categorizar isso para tentar ter um mínimo de avaliação, tá? Fala um pouquinho também sobre essa falácia sobre performance isolada e ausência de processos. Performance isolada, se você for olhar que eu sou a melhor empresa dentro da área de governança. Mas o que eu estou reportando de governança? O que de governança eu estou reportando? Processos que eu tenho interno que garantam que a área ambiental, os meus projetos sociais estejam conectados também com essa minha dimensão. E, principalmente, o sistema de coordenação institucional. Quando a gente olha para o ESG de novo, aqui como uma base que eu penso desde o diagnóstico, implementação, processos, até a minha parte de report. Ainda tem muitas empresas, e, obviamente, não é nenhuma de vocês, dentro das 100 destacadas aqui no anuário, de que elas estão muito mais preocupadas em divulgar o ESG sem, de fato, implementar. E aí o processo de divulgação é muito simples, né? Você precisa ter muito bem mapeado tudo isso para você conseguir ter uma coerência nessa divulgação. Perdão. Teve só uma pesquisa que foi baseada aqui, uma survey que foi realizada pela IBM, PwC, vinte e cinco, qual que está a percepção hoje de CEOs, se a gente olhar no mundo, para a agenda de sustentabilidade? Caindo, manteve, subiu, o que vocês acham? Quem acha que está em ascensão? Difícil ser otimista nesse momento, né? Ainda bem que nós estamos aqui com só empresas líderes, né? Mas o que acontece? Realmente, a nossa agenda, e estamos falando aqui de uma questão que é complexa dentro das empresas, né? Então, tem relação, obviamente, com questões de tecnologia, de transformação de mercado, econômicas, constâncias e inconstâncias políticas e econômicas e institucionais, tudo isso impacta na percepção que esse CEO tem. Mas quando eu vou olhar na prática, performance de empresas, e aí quem quiser discutir muito sobre isso, me procura no LinkedIn, vem a aula aberta que tem aqui na FGV, que eu fico semana só falando sobre isso. Quais ferramentas, quais variáveis, proxies financeiras a gente utiliza aqui para avaliar e comparar isso daqui com SG. E de onde que eu coleto dados de SG? Dados, inclusive, os mesmos que o Anuário de Integridade está fazendo, né? Tudo isso aqui está na mesma mesa? O investimento aqui em SG me traz um melhor ROA, valor de mercado? Tem artigos científicos que falam sobre isso? Tem, desde a década de 60 praticamente, tá? Então, obviamente, se eu colocar aqui para vocês,
alguns só estudos aqui gerais de pesquisa de mercado, depois só um rápido overview aqui de pesquisas acadêmicas mesmo, tá? Empresas aí que investem mais em ESG, né, 75% das empresas que implementam práticas ESG têm 20% de aumento na confiança do consumidor. Tem 15% na lealdade da marca, 50% mais chances de confiabilidade por outra que ferramenta de avaliação, 30% mais de rentabilidade e 15% aí a possibilidade de colocar prêmio no preço dos produtos, ou seja, a possibilidade de ter aí valor agregado, né? Outra pesquisa que avalia também aí, é uma pesquisa global aqui, que olha um pouquinho do discurso de realidade prática na percepção da população, né? 86% da população do mundo espera que tenha uma cooperação global para essa solução dos nossos problemas, sendo que 75% dizem o seguinte, ó, governo, faça o que for preciso para a gente resolver questões ambientais e sociais. Mas, como nós sabemos, nem só o governo, nem só as empresas podem assumir essa responsabilidade. Ela é uma agenda conjunta, inclusive nossa como cidadão, não é? Parem e pensem vocês aí sobre todos os produtos que vocês compram, sobre destinação de resíduos, né? Não olhando só para o CNPJ, olhando pelo próprio CPF. Todos nós sabemos que a gente tem muito ainda a fazer. Se nós formos olhar aqui para pesquisas acadêmicas, aí, meus amigos, eu posso dar uma base inteira para vocês aqui de artigos. Aqui eu peguei só de 2025, da penúltima edição do Journal of Sustainable Finance Investment. Pesquisas de um jornal acadêmico, aqui lá, QS1, que está lá, top journals na área aqui de investimentos, que fala basicamente aqui, como que de fato sustentabilidade ajuda nos índices de reputação, na performance econômica, na melhoria das demonstrações contábeis e todos os outros processos aqui, tá? Seja mais voltado para a parte ambiental, governança, entre outros, tá? Então, fica aí o convite depois para vocês também olharem um pouquinho. Algumas dessas recomendações estão, inclusive, no artigo lá do anuário. Mas, no geral, o que vocês sabem é que o seguinte, né, não é um investimento direto, não é uma relação causal. Né? A ESG não é automático, depende muito do setor, da execução. Né? A gente sabe que tem algumas ações em governança que, para algumas empresas, você vai ter uma melhoria de reputação e outras não. Alguns investimentos, por exemplo, sociais, você vai ver ao longo do tempo. Outros ambientais você já pode ter no curto prazo. Né? Então, depende muito do segmento, do tipo de projeto, do tipo de investimento que você está fazendo em cada uma das dimensões aqui do ESG, para, de fato, você conseguir ter essa percepção aqui de melhoria na performance da sua empresa com base nesses critérios em ESG. E aí, tem escala e validação para tudo que vocês imaginarem. Tá? Precisam de ajuda disso para implementar isso numa empresa? Não estou querendo não viabilizar as outras consultorias, até porque eu trabalho com consultoria. Mas, assim, a área acadêmica já tem muita resposta para essas coisas também, tá? E aí, para já finalizar, né, assim como nós temos grandes instituições que fazem, por exemplo, aqui o disclosure, por exemplo, das 100 empresas de 2025 aí com a maior propensão a investimento em ações de sustentabilidade, esse aqui é o link que eu faço com o próprio anuário ESG aqui. É a possibilidade de vocês, 100 empresas, e principalmente os líderes setoriais, serem os exemplos dessas pequenas, médias e outras grandes empresas, não só brasileiras, mas também internacionais, como bons exemplos mesmo para seguir de práticas. Né? A gente vai ter ainda um espaço aqui dentro do evento para falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós sabemos que hoje, muito mais em momentos em que nós estamos vivendo, não falar ou demorar para agir é quase que concordar aí com a falta de otimismo e com o negacionismo dessa nossa agenda, independente de quais temáticas estejamos falando aqui, mudança climática, diversidade e inclusão, qualquer outra coisa, né? E ações baseadas em materialidade, não moralidade. Materialidade aqui vinculado 100% lá ao que o Fórum de Accountability fala, né? São os temas materiais de fato que são fundáveis da sua empresa, da sua política de ESG, né? Que de fato aí tem uma melhor conexão com o seu público e que você consiga sempre recalibrar essa sua narrativa, né? Assim como todo ano tem a equipe que trabalha com divulgação de relatório, todo ano a empresa também precisa se reposicionar em alguns dos seus temas, tá? Principalmente quando passamos por momentos mais instáveis como o que nós estamos vivendo, tá? E aí, só para finalizar, tem um pequeno discurso que eu faço lá no meu artigo, um pouquinho, que ele fala sobre o momento que nós estamos aqui de ambidestria das organizações e que nós saímos da discussão de que ESG é para ter melhor eficiência, ESG é para ter melhor reputação. Não, eu posso ter ESG para ambas as discussões, tá? Dependendo aí do tipo de lógica que eu estou utilizando dentro da minha construção de narrativa, de posicionamento estratégico, entre outros, tá?
E aí, como eu disse, era só uma reflexão aqui para a gente, né, aquecer um pouquinho ainda mais as nossas discussões. Vão ter ótimas empresas aqui para mostrar alguns dos seus exemplos. E para mim, o que mais define hoje, de fato, a nossa questão atual aqui dentro da área de ESG, sustentabilidade e toda essa temática, é o que um professor de administração lá dos Estados Unidos fez de uma paráfrase de Darwin, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, a gente não está querendo dizer que é a melhor empresa de ESG ou a que investe mais que é a que vai ter valor de mercado, mas é a que consegue constantemente se adaptar a essa mudança de realidades, essas pressões de stakeholders que nós estamos vivendo, e a gente sabe que para conseguir ter essa adaptação, seja regenerativa ou completa, a gente não consegue fazer sozinho. Então, que venham aí mais 100 empresas, 200, 500, 1000 empresas, a integridade CG, a Insight não briga comigo não, tá? Um dia a gente pode ter um anuário de 1000 empresas ainda, ou seja, colocar o máximo possível aqui de boas histórias e práticas para serem reportadas. É isso, muito obrigado, excelente evento a vocês e parabéns!